A primeira parte, falando sobre qualidade dentro da empresa, entende-se então mais sobre o setor produtivo, mas a qualidade dentro da empresa, dentro das organizações, ela está envolvida em todos os processos. Então, quando a gente fala principalmente sobre padronização, remete muito à qualidade. Então, não é somente o setor produtivo, são todos os setores que estão dentro dessa empresa. Então, tem o setor de manutenção, tem o setor de RH, financeiro, de logística, logística de entrada e distribuição. Então, precisa que todos estejam alinhados. E para isso, precisa-se de uma pessoa que esteja à frente, tomando os devidos cuidados, dando os treinamentos e principalmente organizando essa estrutura para que facilite, né, em todos os cenários as pessoas contemplem essa organização e entendam a importância da qualidade. Como que eu aplico então isso de forma coerente? Eu preciso de pessoas que vão estar à frente, gerenciando e dando exemplo, principalmente. Então não adianta o técnico de segurança chegar lá dentro, cobrar a qualidade de todo mundo, falar que tem que ter segurança na execução, tem que utilizar a EPI, mas ele é o primeiro a ir para o outro lado. Você vê um líder, você vê um gerente, você vê um gestor aí de alto nível, de um cargo mais alto, e ele não dá o exemplo. Então começa de cima. O exemplo é a melhor maneira de se demonstrar isso aos demais níveis. Isso fica claro. Então você estando atuando, quer você esteja na CIPA, quer você seja um brigadista, atuante como um técnico de segurança ou um líder influente, você está no direito de chamar a atenção de qualquer pessoa que não esteja cumprindo essas normas dentro da empresa. Até mesmo você é operacional. Ali dentro todos têm esse direito. Então você tem que normalizar isso, que fazer o correto é o ideal. E a gente já citou aqui que tem muita empresa que as coisas só funcionam na frente do técnico de segurança, na frente dos líderes. Eles viram as costas, o pessoal volta a fazer o processo de qualquer jeito, tira os EPIs e assim por diante. Então, a gestão ela tem que estar focada em difundir o ideal e não simplesmente as punições. Então, a qualidade dentro da empresa ela vai ter que abordar muita coisa, muitos sistemas de gestão e não somente a penalidade. Então a gente não está aqui para punir. Então você não tem que ver a pessoa o seguinte, se eu não utilizar o EPI eu tomo suspensão, eu tomo advertência. Isso é só um alerta. O principal fonte é a pessoa entender que quando ela não utiliza o EPI, ela acaba pondo a sua vida em risco. Quando ela não faz o processo da maneira que deveria ser feito, ela põe a vida em risco, ela prejudica o processo produtivo e principalmente se esse produto vai ser utilizado por outra pessoa, pode ser que esse produto também comprometa a vida dessa pessoa posteriormente. Pense aí numa farmacêutica, ou talvez em componentes eletrônicos, alguma coisa que possa estar afetando a vida do outro. Se você não tem esse compromisso com a qualidade no processo e não faz ele da forma coerente, você afeta todas essas pessoas que estão envolvidas. Então a qualidade ela é refletida tanto na vida dos colaboradores e nesses stakeholders aí, que são essas pessoas que são as partes interessadas. Então a gente tem que divulgar isso mais, bater muito forte nessa tecla quando a gente fala sobre sistemas de gestão. Qualidade no produto ou no serviço. Isso daqui vale para uma amplitude muito grande. Ninguém aqui quer contratar um serviço que não vai resolver o seu problema. Eu sempre falo isso muito, que é aquele probleminha que a pessoa faz o seguinte, o serviço dela, ela não faz bem, mas ela quer que o outro faça 100% e ainda reclama. Então, se você faz o seu muito bem, não espere que o outro venha te cobrar. Faça o melhor que você pode fazer de primeira, justamente para a pessoa não ter esse desempenho aí de ter que reclamar, voltar lá e assim por diante. Então faça da melhor maneira, seguindo os padrões da primeira vez, para que você não tenha que refazer, para não gerar esses atritos. Outro ponto, como é o profissional que está na empresa? Levantar perfil é muito interessante. Como que é a sua equipe? Tem alguma pessoa que é mais estourada? Tem alguma pessoa que é mais lerdinha? Então, quando você está dentro de uma equipe, você começa a compreender como que é o perfil de cada pessoa. E com isso, você pode dar um treinamento mais focado, você pode gerar um conforto com a equipe quando você tem pessoas
que elas têm atitude e que elas priorizam esse momento de segurança com os demais. Então é importante você entender aonde eu estou inserido. Sabe por quê? Gestão, ela não é simplesmente chegar e aplicar essas ferramentas lindas que a gente vê no curso. Ela vai para uma gestão mais humana. Tanto que mais para frente, no próprio slide, no material de vocês que eu peguei dos livros, fala muito que você tem que entender que existe vida interna e vida externa. Ninguém é só empresa, como ninguém também é só vida pessoal. E cabe a você, como gestor, como pessoa e como amigo, colaborador dentro da empresa, saber que tem um dia que você pode chegar e dar aquele empurrão, aquela tipo assim, olha, tá vendo isso aqui? Não repita. Como tem outra vez que você vai ter que ser mais amigo. Fala, olha, percebi que recentemente seu desempenho caiu bastante. O que está acontecendo? Você está precisando de um tempo para organizar as coisas? O que está acontecendo na sua vida lá fora? Você não vai resolver. Você vai simplesmente falar para a pessoa, olha, eu entendo que está ruim lá fora, mas você precisa organizar tudo isso porque está afetando o seu serviço aqui dentro. Então a gente precisa de uma pessoa que ela esteja 100%, senão não funciona. Então não adianta eu ficar no emprego pensando na minha vida lá fora e na minha vida eu continuar pensando no emprego. Aí você fica nesse ciclo. Chega no serviço, você fica pensando, nossa, eu briguei com a patroa, eu fiz isso e aquilo, as minhas dívidas, o aluguel, como que eu vou pagar a água e não sei o quê. Aí você chega em casa e você fica, nossa, eu não tô rendendo nada no serviço, que o meu chefe tá chamando a minha atenção, que todo dia eu tô tomando esporro, eu vou acabar perdendo o emprego. Então você começa a inverter as coisas, tudo vira uma bagunça, não consegue estudar, não consegue trabalhar e não consegue viver. Então você precisa organizar tudo isso. E a qualidade de vida no trabalho, ela também fornece isso para o colaborador. Imagina o cara que está lá na casa dele com um monte de problemas, chega na empresa, a primeira coisa que você faz é bombardear ele. Você é um incompetente, que não sei o que o seu serviço é horrível. Então esse tipo de gestor, esse tipo de colaborador, ele tem que ser podado dentro das empresas. Isso afeta a saúde mental desses colaboradores. Isso afeta a segurança, isso afeta o desempenho da equipe. Então é importante que você comece a trabalhar em todos esses pontos, em todas essas atribuições. Você está lá para fazer um serviço mais humano possível. Então a gestão de pessoas é muito importante. Você tem que lembrar que as organizações são construídas por pessoas. Então quem está ali? Quem é um diretor? Quem é um gestor? Quem é um médico? Quem é um enfermeiro? Quem é o operador? Quem é o manipulador? Quem é o operário? São pessoas. Pessoas têm problemas, pessoas têm uma vida lá fora e assim por diante. E acabam que uma depende da outra. Todo mundo está ali para atingir um objetivo, seja ele chegar ao final do dia, cumprir uma meta, ou simplesmente ganhar o seu salário e assim por diante. Então todo mundo tem um objetivo. Alinha isso para que seja da melhor forma possível. E não gera intriga, e não vai para o outro lado. O lado punitivo ele é sempre ruim. Porque da mesma forma que você ataca eles, quando lá na frente você errar, e você vai errar uma hora ou outra, eles vão te atacar de volta. Então não vá para esse lado não, no momento que você estiver gerindo, no momento que você estiver aplicando a qualidade. Saber centralizar os esforços é um dos pontos principais. Por quê? As pessoas que estão ali trabalhando, eu creio que vocês já entenderam que elas têm a vida delas, têm as individualidades e têm tudo. Então você precisa que as pessoas estejam conscientes e atentas quanto a tudo isso. Dentro da empresa, é sua obrigação trazer a QVT lá para dentro, a qualidade de vida no trabalho. Qual que é o primeiro passo que você já melhora demais? Você não precisa investir em nada. Não sendo um gestor, um líder babaca, para ficar claro. Aquela pessoa que vai chegar a azucrinar, importunar, pôr o outro para baixo. Então, se você vai criticar alguém, que seja de forma construtiva. Senão, nem abra a boca. Tanto é que tem várias mensagens aí que vocês vão ler, principalmente nesses livros de gestão de pessoas, né? Um bom líder, ele elogia em grupo e corrige no privado, alguma coisa do tipo. Então, essas metodologias, elas são interessantes. Mas lembre-se, o ambiente ele importa muito, porque senão você fica sufocado. Pense em todos os trabalhos que você já passou com aquele cara que você trabalhava que você não podia contar nada para ele, que ele te ferrava e contava para o chefe, o famoso X9. Ou aquela outra pessoa que você ia trabalhar com ela
ela acabava escorando o serviço todo em você e acabava recebendo o mesmo salário e ninguém fazia nada. Então tem vários tipos de profissionais aí dentro do mercado de trabalho que acabam apodrecendo a sua equipe e prejudicando a qualidade. E você, tanto como operador, como uma pessoa no meio desse sistema, não pode vendar os olhos para isso e simplesmente seguir em frente. Porque uma hora isso te atinge também. Então é como você percebe, são grupos e você precisa do esforço de todo mundo, senão vai pesar para alguém. Aquela pessoa que ela causa intriga demais, que ela briga demais, que ela estressa qualquer um, ela vai acabar te tirando do sério também, ela vai te deixar doida junto com ela. O cara que escora demais o serviço, que falta demais, que acaba prejudicando tudo isso, vai fazer com que você trabalhe o dobro. Então, para que você vai carregar isso nas costas? Comece a resolver, seja o fator de mudança, tenha mais empatia dentro da sua equipe. Então, qual que é o ponto maior aí? Motivação. Todo mundo tem uma motivação por estar no trabalho, todo mundo tem uma motivação para sair de manhã cedo e ir trabalhar. Se você tivesse a vida ganha, eu garanto que a maioria ia ficar em casa tranquilo, fazendo aquilo que de certa forma lhe agrada. Então, se você não tivesse que se preocupar com o dinheiro, talvez nesse momento você estaria tentando ganhar a vida cantando música, editando alguma coisa, fazendo um outro serviço que não é tão rentável, mas você ia fazer ele porque você gosta, porque você ama e não pelo dinheiro em si. Então, por que não gerar motivação coerente dentro da empresa? Porque a maioria das pessoas que trabalham hoje, elas não estão atuando na área que gostariam, mas precisam estar ali por algum motivo. Pagar as contas, sustentar a família. É o único local de emprego que ela possui no momento devido à sua falta de estudo e capacitação. Então ela vai se manter ali até que ela consiga se reerguer e mudar a situação. Então existem motivos. E por que a empresa não abre isso para que essas pessoas acaba sendo melhor? Então o que é isso? Plano de carreira. Eu entro numa empresa hoje e eu começo a ver que todo mundo que está ali não sobe de cargo, não tem melhoria no salário. O último ajuste que teve foi por causa do aumento anual, que já é obrigatório, que acompanha o salário mínimo, e não tem visão nenhuma. Essa pessoa ela já entra desmotivada, ela já entra sabendo que ela só precisa estar ali para pagar as contas, a primeira oportunidade ela vaza fora. Então a lógica é mudar isso tudo. A estrutura ela tem que ser diferente. Você gasta o seu tempo ali. Então você passa dias, meses e anos naquela empresa. O que eu posso tirar aqui de bom? É somente o salário? É somente a experiência? É mais um trabalho como os outros? Então isso é tudo importante para você moldar também o seu pessoal. Então você precisa saber que existem condições humanas em algumas empresas e condições não tão humanas em outras. Tem empresa que você vai ter um plano de carreira. Você entra hoje, 6 meses, sua ficha é reavaliada. Se você estuda e se qualifica, eles vão te dar a oportunidade de mudar de cargo. Você entra hoje como um operador comum, amanhã você pode trabalhar na TI, você pode trabalhar no setor de desenvolvimento, pode ir para o RH, para o financeiro, para o departamento pessoal, dar treinamento, pode ser o técnico de segurança de lá. Enfim, você pode abrir as suas asas nessa empresa e se tornar alguém que pode pensar em falar, eu vou trabalhar aqui até a minha aposentadoria. Mas é claro que tem empresas também que você não vai ter essa motivação. Pelo contrário, eu só preciso desse salário até organizar a minha vida lá fora e aí eu pego descendo. Então o trabalho ele acaba sendo uma necessidade que você tem para satisfazer todo o contexto. E aí quando o trabalho ele não é mais uma necessidade, ele é uma satisfação também, acaba então que você tem o momento perfeito. É daí que surge aquele famoso ditado, né? Trabalhe com o que você gosta e nunca mais você vai precisar trabalhar. Por quê? O trabalho não é mais uma necessidade, ele é uma satisfação. Mas é claro que você também precisa encontrar pontos de satisfação no seu atual emprego. Ele não é totalmente ruim. O emprego em si, ele não precisa ser excelente. Mas se você tem uma equipe legal e divertida de se trabalhar, tem um ambiente legal, tudo que você faz dentro da empresa você é reconhecido, você sabe o que acontece, por mais que não seja salário bom, por mais que não seja aquele emprego dos sonhos, você se mantém lá porque é um local onde você se sente feliz, onde é satisfação. Você não vai pensando, meu Deus, é mais um dia de serviço,
até dar o horário de ir embora. Você vai focado, nossa, vou trabalhar, vou ver fulano, vai acontecer isso, tem aquilo, a gente vai desenvolver isso, vamos trabalhar com aquilo outro. Então, é interessante o trabalho todo dia, ele acaba se tornando um ponto positivo para você. De certa forma, o trabalho exerce grande influência sobre a motivação. Então, a satisfação e a produtividade dos colaboradores, o desempenho como um todo, ele está focado em como a organização lida com tudo isso, com o que você tem de interno e com externos, com esses gaps que você tem sobre expectativa e realidade. Então, não adianta você, como um gestor, ir lá e cobrar de um colaborador numa empresa que, infelizmente, ela mata essa satisfação do colaborador assim que ele entra. Ele não tem plano, ele não tem suporte, o salário é horrível e o emprego é desgastante e a cobrança é pior ainda. Então acaba que isso vai pegar e vai trazer para você também. Diante de tudo isso, vai ter empregos e empregos, mas você pode tentar tornar isso melhor. Não só pode, como deve, fazendo a diferença na medida do possível. Lembrando, não é eu ir lá e resolver os problemas das pessoas, mas eu ter essa empatia e saber que eu não preciso bater, de certa forma, nesse ponto que já está tão ruim. Então, ter esse momento de gestão, saber lidar, ser mais humano, isso já reflete muito. Afinal, todos vocês estão no mesmo barco. E aí, é claro que você pode conversar com essa pessoa e ter uma ideia. Então, talvez agora, nesse exato momento, você está como líder, você está como operador, está acima de alguém. E essa pessoa, você está vendo que o rendimento dela está ruim, o nome dela já foi citado em reunião, ela não faz o serviço da maneira que deveria ser feito. Você pode chegar e conversar com ela, falar, olha, você está insatisfeito, mas lá fora não é brincadeira. Com o currículo que você possui, da forma que está hoje, você só vai arrumar empregos nesse mesmo nível. Se eu fosse você, procurava fazer um curso, procurava se especializar em alguma área, procurava melhorar a sua capacidade intelectual. Porque assim, você sai dessa zona ruim e começa a procurar algo melhor. Então aproveita a experiência que você está tendo aqui, para que ela não se repita lá na frente. Da mesma forma que se a empresa for boa, você pode chegar e falar, olha, aqui a gente tem vale alimentação, tem vale transporte, tem tudo isso, o salário é ótimo e você não está dando valor. Tem 500 outras pessoas lá fora que entraria para estar no seu cargo pela metade do salário e você está insatisfeito. O que está acontecendo? Então, ser essa pessoa que tem empatia, que conversa, muda muito. Então, um dia o seu funcionário, ele pode ser aquele cara produtivo, como pode ser o cara que está te dando trabalho também. Cabe a você tentar organizar isso e ter esse relacionamento em equipe, ser aberto. Porque sabe qual que é a pior coisa que tem hoje na empresa? É você dar capacitação, você treinar esse colaborador, dar todo esse espaço aí para ele trabalhar e daqui a um ano ele pedir conta e você nem saber o que aconteceu. E ele te deixa na mão assim, ó, de última hora. Você nem esperava por isso. Então, tentar tornar tudo isso mais humano facilita para todos. Você não fecha uma porta para você, se você for pedir conta do nada. E é claro que você sai numa boa. Fala, olha, para mim aqui já deu, encerrei, era o que eu precisava. Consegui um novo emprego. Estou colocando meu aviso prévio, deixa tudo organizado. Por mais que pareça irreal e você fale isso não funciona na prática, não funciona porque não existe o hábito e não está conversado dessa maneira. E, infelizmente, ainda estamos muito fechados nessa parte ruim e insatisfação. Então, seja a mudança que é necessário na sua equipe. Traga essa gestão, essa qualidade voltada para o ser humano dentro do trabalho hoje.